Alô pessoal, boa noite, 19 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Estamos juntos com você, onde quer que você esteja. Que não falta são assuntos ligados à prestação de serviços e utilidade pública, que é a nossa praia. Agora, antes da gente bater um papo aqui, é impressionante como a classe política, ela, entre aspas, ela luta tanto para ter a garantia sua, eleitora, da credibilidade que eles não têm. Eles não têm nenhuma credibilidade e você, ao longo do tempo, eles acabam conquistando uma confiança que a gente vê que é uma grande mentira. Quer dizer, por parte do eleitor, o eleitor sempre sendo enganado. Eu estou falando a nível Brasil. O eleitor, seja lá qual o tipo de político, ele sendo eleito pelo povo, direto ou indiretamente, porque às vezes o político, um exemplo, ele é eleito vereador, ele tem um gabinete que não cabe 5 pessoas, mas ele tem direito a 20 assessores. Por aí você já vê o erro. Qual o interesse? Para que tantos assessores? E é claro que para eles é bom, porque eles colocam parentes para trabalhar, quer dizer, trabalhar entre aspas. Aliás, vamos ser bem claros. Ninguém vai trabalhar. São funcionários fantasmas. Não é novidade, você já ouviu isso no rádio, na televisão? Já assistiu, já leu sobre funcionários fantasmas. Eu estou falando hoje, dia 8 de novembro de 2023. Você acha que mudou alguma coisa no Brasil? Responda para mim, você acha que mudou alguma coisa no Brasil? Continua a mesma coisa. Aquele político que comprava o seu voto com um par de sapato, lembram antigamente? Na visita à sua casa simples, eu estou falando lá do Nordeste, ou aqui, a diferença é só o local. Mas o político, sem vergonha, pilantra, vagabundo, é o mesmo. Lá no Nordeste ou em São Paulo. Vou repetir, o político, vagabundo, sem vergonha, criminoso até, criminoso, porque indiretamente ele acaba matando. E olha isso, aqui é uma história longa. Então, antigamente, olha só como são as coisas. Um par de sapato. As pessoas têm 2 pernas, 2 pés, não é? O sapato esquerdo e direito. Ele dava um sapato, sabia disso aí? Você sabia? Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para sua tia, como era antigamente o político. Ele dava um sapato. Se ele ganhasse a eleição, claro, você ia votar nele, ele dava o outro. Você pensa que isso aqui era brincadeira, é piada, é fake news? É verdade. Hoje é a mesma coisa. A diferença por exemplo, no Piauí, eu recebi um recado aqui, claro que eu não vou identificar, mas a gente recebe mensagens todos os dias, a gente tem que filtrar. Mas eu recebi recentemente uma mensagem, provando inclusive, que um candidato a prefeito, portanto é na eleição anterior, já estamos em 9 eleições, porque o ano que vem tem eleições para prefeito e vereadores. Esse candidato a prefeito, lá em uma cidadezinha do interior do Piauí, ele tirava o sábado com a sua cambada de puxa-sacos, seus assessores, para visitar os lugares mais pobres. E ele já ia, já combinado. E o povão lá, a nível Brasil, todo mundo com a conta de luz, água atrasada. Quando tem água, né? Porque normalmente as pessoas não têm água nem esgoto. Mas vamos colocar a luz, a energia. E aí ele passava numa determinada rua e o prefeito ele conhece praticamente todo mundo da sua origem, né? E ele perguntava, Dona Maria, tudo bem aí? Ela falou, não, tá nada, prefeito. Aí começava a contar a história. E aí esse pessoal fica
aquelas casas antigas, lembra assim? Tem um quintal, as pessoas ficam na calçada, batendo papo e tal. E ele falou, qual o problema? Ah, o senhor já sabe. E ele sabia mesmo. Ela entrava lá na casa dela, puxava lá um chumaço de 2, 3 contas atrasadas de luz. Não era só dela, né? Porque essas casas aí, tem 3, 4 casas no mesmo lugar. Aquele cortiço, que em São Paulo tem muito ainda. E ela entregava para ele, ele pegava a conta e entregava para o assessor dele. Amassada, conta de luz. E ele fazia o seguinte, olha, Deus te abençoe, ele. Segunda-feira, hoje é quarta-feira, vamos supor que é hoje mesmo, quarta-feira. Ele falou, olha, segunda-feira, a senhora passa lá no meu gabinete. Você pensa que isso aqui é conversa fiada? Ela passava segunda-feira no gabinete dele, obviamente ele já pegava o cadastro, né? Quantos eleitores você tem na sua casa? Ah, eu tenho 15. Com certeza essas 15 pessoas que foram sendo eleitores, votaria dele, porque ele devolvia para ela, tirava da gaveta a conta quitada de luz. Imagina essas pessoas pobrezinhas, não que não tenha noção, tem noção que a vida é difícil, mas se ela tem um político, né, corrupto, e não é de hoje, que ele paga a conta dela, ela está preocupada com isso? Ela está assistindo um jornal e fala, você pode falar que esse político é isso, aquilo, não, ele é bom. E esse pessoal trata esses políticos como se fossem deuses. Pessoal, estou falando dia 8 de novembro de 2023. Você acredita que isso acontece ainda? Eu estou falando no Piauí, porque eu recebi uma mensagem do Piauí. Mas isso acontece em Pernambuco, acontece no Ceará, em Manaus, no Rio de Janeiro, em São Paulo, qualquer parte do Brasil, de Oiapoque a Chuí. Essas cambadas de políticos safados, sem vergonhas, ladrões. Um exemplo, você que mora em qualquer parte do país, você deve ter conhecimento que em São Paulo não tem prefeito. A maior cidade do país não tem prefeito. Não tem governador também. Você percebeu por esses dias? Tem 2 patetas, 2 bonecos, um na prefeitura e outro no estado, fazendo média com a população. Aqui faltou energia e eles estão um pouco se lixando. Eu cansei de falar isso aí. Eu tive relatos, porque eu não estou só no estúdio agora, eu estou ao vivo no estúdio. Hoje eu fiquei o dia inteiro, porque as pessoas têm uma visão, o Ligeirinho trabalha na internet, ele só anda, tem gente que pensa isso, pensa que eu faço média. Claro, eu não recebi nenhum recado, né, falando sobre isso, mas, como que eu posso dizer? Hoje, por exemplo, e isso é fonte de notícia, eu estive em uma UBS e peguei uma fila enorme para que eu pegasse uma guia, para mais tarde, hoje mesmo, eu fosse atendido com um profissional fisioterapeuta. Normal. Quando eu vi a fila, e eu estava com sono, eu sou um cidadão como outro qualquer. A diferença é que eu trabalho na internet e trabalho também na rua. E fiquei lá, tal, e tinha uma pessoa de aferição para tirar pressão e tal. Eu observei lá, muito bom tal, nessa UBS. UBS da Sítio da Casa Pintada. Quem é de São Miguel conhece aí. Eu vejo as pessoas reclamarem muito do atendimento. Eu não posso reclamar, tem bons profissionais. Quando é para descer a lenha, eu desço mesmo. E veja bem, deixa eu deixar bem claro, eu não vivo fazendo propaganda, eu sou o Ligeirinho do rádio. Não, ali na fila eu sou o Edson Xavier. Eu sou o cidadão Edson Xavier. É claro que eventualmente em algum lugar ou outro você encontra pessoas que me conhecem, né? Mas eu não ando com melancia no pescoço, mostrando, eu sou influencer. Olha, pela quantidade de seguidores que eu tenho, se fosse para pagar minhas contas, eu não precisava estar preocupado em pagar conta. Nem com essa senhorinha que eu contei agora de luz, água, telefone e por aí vai. Então, eu tenho em média hoje, somando, eu tenho mais de meio milhão de seguidores. Eu tenho um detalhe, seguidores que existem, eu não compro.
Mesmo que eu tivesse dinheiro, e veja bem, deixa eu deixar bem claro, não estou criticando quem compra seguidores. Cada um tem o seu motivo. Se eu fosse, por exemplo, um jogador de futebol que estava em ascensão, um ator, né, de televisão, teatro, em ascensão, aí você, por exemplo, você está no mercado, vou dar um exemplo aqui, isso é comum, pessoal. Só que para mim não dá certo. Não dá certo, mas eu entendo que existe mercado para tudo. Então, eu tenho lá 10 mil seguidores, que é muito, um exemplo. Só que eu sou ator e eu preciso chamar a atenção de uma agência, dos meus colegas mesmo, de repente pessoas famosas. Eu tenho 10 mil seguidores que existem. Aí eu compro mais 90, fica 100 mil. Sabe o que acontece? As pessoas olham no perfil lá meu, ator e tal, e isso dá inflama. É bom, a possibilidade de você ser visto, entre aspas, por agências, por produtores, executivos e tal. E é claro que com isso, você precisa ter conteúdo, ser um ator bom. Se você, a Globo chamar você para um teste, a SBT e tal, você tem que mostrar a sua cara. Então aí, paralelamente, você é um bom profissional. Então você inflama uma coisa que não existe, um conteúdo, que é a quantidade de seguidores que você não tem, né? Que é muito, 90 mil e você tem 10 mil. Aí vamos fazer uma suposição que daqui 6 meses você aparece na televisão em uma propaganda, né? Aparece no teatro e tal. Aí esses 100 mil de seguidores, veja bem, você tem 90 que é comprado. Mais tarde você nem percebe que você tem 300 mil seguidores. Aí você observa que indiretamente, através de uma propaganda enganosa, né? Então, para ser simpático, você está mentindo para o seu público, né? Mas eu não estou criticando, é o mercado. E você não é culpado, o culpado é o sistema. E aí você vai ter realmente aquela quantidade, a maior de 100 mil, estou dando um exemplo, de seguidores de verdade. Você entendeu? E funciona assim. Vamos dar um exemplo aqui, o Wesley Safadão. Eu estou contando do Wesley Safadão, eu não conheço pessoalmente, mas eu lembro porque esses dias eu fui numa rádio aqui e o operador estava comentando de uma forma até inocente. Ele falou, poxa, eu lembro de você quando o Wesley Safadão, quando começou mesmo, né? Ele gravou uma música, uma porcaria. E aí o diretor da rádio, meu amigo, eu comentando com ele, nossa, isso aqui não é música, é não sei o que, tal. Mas eu falei, mas tá trocando na rádio, tal, o esquema, né? Dinheiro. Quando o Wesley Safadão estava começando. Aí passou-se o tempo, hoje você vê que ele é um fenômeno, né? O Wesley Safadão, fenômeno. Melhorou bastante mesmo, não é o meu estilo, eu estou elogiando agora. O Wesley Safadão, ele melhorou como gente, porque ele era exibido pra caramba. Quando ele começou a crescer muito, ficou nariz empinado, fresco, chato, ignorante. Isso, por incrível que pareça, é normal quando as pessoas não têm os pés no chão. E o Wesley Safadão, ele cresceu muito artisticamente e profissionalmente. Eu estou falando, pessoal, com base. Tudo que eu aprendi, eu estou sempre estudando. Nos anos que você não tinha nascido, eu era consultor de gravadora. Eu comecei cedo. Antes de ser radialista, antes de qualquer coisa, eu trabalhei nos bastidores de gravadora. Tem uma pessoa aqui que eu gosto dele pra caramba, de repente ele está até ao vivo aqui. E vocês conhecem ele. Que eu conversei com ele, voltei agora a bater papo com ele. Ele passou o telefone dele pessoal, não ligo para ele, mas fiquei super contente com a ascensão dele, um profissional exemplar, tem uma preocupação enorme com a voz, tudo sai certinho, sabe? E aí tem as pessoas que não conhecem têm uma visão que não, essa dupla é muito tal, mas a própria crítica mostra que é uma das duplas sertanejas mais afinadas. E é mesmo, a própria crítica falou isso. Pena ou não, né? Cada um vai para o seu lado. Mas eu conheço e eu entendo que eles, como dupla, não tem jeito. Eles brigam muito, são irmãos. Mas eles sobrevivem tranquilamente solo. São muito. Eu não sei quem é o melhor. Só que é claro, eu tenho mais intimidade com um deles, que é o Ralph. Eu estou me referindo à dupla Christian e Ralph. Eu adoro os dois, mas eu tenho uma amizade que eu solidifiquei ao longo do tempo e do ano passado para cá, a gente tem conversado bastante.
E estou muito feliz pela ascensão do Ralph. Agora, sábado passado, agora, ele esteve na Globo. Depois de não sei quantos anos, né, a Maiara Maraíza fizeram lá uma, sabe? E é um ídolo. E por que eu estou falando isso? Porque eu conheci o Ralph, ele sendo back vocal, em gravadora. E eu trabalhava na gravadora também. Entendeu? Ele tem a mesma idade que eu, não sei. Se nós temos uma diferença de idade, ele é mais velho do que eu. Não, eu sou mais velho do que ele. Então, e gosto do Christian também. Olha, são artistas internacionais. O Christian, por exemplo, né, muita gente pensava que ele era americano, porque naquela época lá tinha que... Podia falar, era outro nome, assim como o Fábio Júnior. Ele fez muito sucesso, trilha de novelas da Globo, o Christian. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tive uma época de ascensão no meio artístico. E muitas dessas pessoas que estão ainda hoje, aí, duplas sertanejas famosas, esses que estão chegando agora, e eu tenho o meu nome forte dentro deles, por quê? Porque um parente, de repente, olha, esse ligeirinho do rádio, o Ed Xavier, esse cara ajudou muita gente no rádio. E é verdade, eu ajudei muita gente no rádio. Eu estou no estúdio aqui, a porta, tem uma porta ali que está fechada. Eu não tem porta fechada comigo, não tem cadeado. Se você tem talento, eu já briguei com um diretor famoso, eu mandei ele para aquele lugar na época que eu era doidão mesmo. Doidão no sentido assim, e sou ainda. É claro que hoje você tem uma responsabilidade maior na questão de pensar antes de falar. Antes eu falava também sem pensar. Eu já fui moleque, mas eu nunca fui irresponsável. E quando eu falo em irresponsabilidade, eu não fugi do foco, eu falo sobre os políticos. Infelizmente, eles são irresponsáveis. A grande maioria, 90% dos políticos no Brasil, eles são irresponsáveis. E são vagabundos mesmos. Os artistas, o Wesley Safadão, querendo ou não, ele melhorou bastante, mas ele não tem que dar satisfação para mim nem para ninguém, porque trabalha, é privado. Se ele está cobrando 1 milhão pelo seu show, se ele dá... Não é o caso dele, muito pelo contrário. Ele trabalhou tanto que agora ele deu até uma parada, eu acho que voltou agora, porque mexe com a estrutura emocional. Você tem que estar preparado com a sua mente. Entendeu? Então, não é fácil ser artista. Não é fácil quando você fica famoso. Você sai de um show cansado pra caramba e tem que dar autógrafos. Eu tô falando, não estou falando de selfie. E por que eu estou falando isso hoje? Porque agora, exatamente agora, eu tive que dormir. Eu tô até com cara de sono, porque eu trabalhei ontem mais de 13 horas. Eu cheguei de manhã em casa e eu falei, não posso dormir porque eu preciso ir para a UBS. Tá marcado. E eu fui. Eu só fui dormir agora 2 horas, porque eu tenho um compromisso com vocês aqui na internet. E não é compromisso do dono da empresa, não, porque nesse espaço aqui, eu sou dono do negócio. Eu sou dono do negócio. Então, eu preciso trabalhar na internet. Isso aqui é um trabalho. E eu preciso... Quem é que me prestigia hoje? Me prestigia? São vocês. Eu estou na internet hoje. Quem paga o meu salário, indiretamente, são vocês. Vocês sabem disso. Então, tem grandes empresas, grandes marcas, que elas patrocinam a minha voz. Porque eu sou muito chato. Por isso talvez eu tenha amizade com esses artistas finos, com um naipe diferente. O Ralph, se ele estiver ouvindo agora, ele vai concordar comigo, mas como eu estou no TikTok, o bom do TikTok é que eu estou ao vivo, mas fica no arquivo que eu estou falando aqui, e eu vou passar porque o Ralph é um amigo mesmo, de verdade, do coração. E eu já falei isso para ele, estou torcendo por ele. Fiquei muito feliz de ele estar na Globo agora. Não por estar na Globo, mas assim, ele mostrando, né? Geração nova, ó. Eu estou aqui, você conheceu? Puxa minha biografia. O Ralph, o Christian, a mesma coisa. Então a gente tem que valorizar na essência, porque tem muita gente dessa nova geração de qualidade, mas tem muita porcaria também. Eu estou me referindo a esses sertanejos universitários, que eu vou lembrar aqui do Rolando Boldrin, mestre, infelizmente foi embora, mas eu não considero que, tudo bem, colocaram isso, né, como é você colocar o nome da criança. A criança, quando ela nasce, quem coloca o nome são os pais, né, mas quando ela cresce, falou, nossa, que nome horrível, né? Então, colocaram aí sertanejo universitário. Primeiro que não é sertanejo, e não é universitário, mas tudo bem. Para mim é pop romântico, é brega. Tem um artista famoso aí que ele não gosta de ser chamado brega, mas ele é milionário, tem 300 fazendas, graças à sua breguice. E brega é o brasileiro. Eu sou brega, por exemplo. Eu sou brega. Eu sou um comunicador brega. E a vida é assim. Então, pessoal,
Dá nojo desses políticos sem vergonhas que ficam se abraçando na hora do cafezinho. E no holofote das câmeras de televisão, eles ficam brigando entre si. E você fica ali assistindo e fala, não, esse cara é macho. Eu gosto desse cara, por isso que eu votei nesse cara. Eu duvido se você não está agora se identificando com algum político. E tem político que está me assistindo também. Tem deputado federal me assistindo. Tem prefeitos me assistindo, né? Gente boa e gente ruim, como tem em todo lugar. Mas eles brigam quando tem holofote, televisão, né? As câmeras e tal. E depois no cafezinho eles estão se abraçando. Eu brinquei aqui, o pessoal acha que eu estou indo pelo lado sarcástico, sim, mas nunca pejorativo ou discriminando alguém. Mas eu tenho que falar a verdade. Para que você acorde, viu? Você cidadão, munícipe, ele adora chamar você de munícipe, né? E esses caras estão milionários, alguns bilionários, graças a você. Graças a você. Outro detalhe, ao longo de 40 anos de rádio, você acha que eu passei por onde? Quando você está no rádio, você também é um passo para a televisão, é um passo para você receber várias propostas indecorosas. Por exemplo, hoje na internet, eu não vou dizer todos os dias porque a gente está excluindo, mas quando eu comecei a entrar na internet, eu recebi proposta de ganhar $1.000 por dia, no começo, para falar uma bobagem lá. E eu não faço isso. Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Se viesse alguém hoje, estou aqui no rádio, olha, você precisa ler esse texto, era comum. Aí eu olho lá, tal, aí tem uma operadora. Vou dar um exemplo aqui. Você tem que falar da operadora Claro. Eu não falo, não faço comercial, pode me mandar embora da emissora. Eu não faço. Porque a Claro, principalmente hoje, né? A Claro. Mas as outras operadoras também é um lixo. Mas a Claro, eu acho que ela é uma das piores, porque ela comprou as outras e ela tá dando uma banana assim, ó, para vocês, ó. E ninguém faz nada. O Ministério das Comunicações, eu não estou falando desse governo, mas como nós estamos nesse governo, mas o governo anterior também e o outro nunca fizeram nada. O Ministério das Comunicações em Brasília continua sendo uma casa um cabide de emprego, onde tem apadrinhamento político, inclusive o seu presidente, que não entende nada de comunicação. Aliás, ministros, né, não é desse governo só, ele não precisa entender do ofício dele, ele só precisa ser um político puxa-saco. Só isso, e ter uma boa articulação para bater papo e fazer política, entendeu? Então, quando eu falo para você dessas operadoras que deram prejuízos enormes ainda, né? E não ressarciram ninguém, por exemplo, eu tive prejuízo, mas o meu prejuízo eu deixo até de lado. Mas eu fico preocupado com aquela senhora que recebe aquela mixaria de salário, mal e mal, ela fica contando dinheiro para pagar. Ou eu pago a luz, ou eu pago a água, ou pago a internet, porque todo mundo precisa da internet, não é? Então a Claro, eu estou falando a Claro, mas todas elas, tá? Mas a Claro, por exemplo, se vier hoje na internet, por exemplo, pode ser até que eu estou falando com você aqui, a Claro, ela é uma das patrocinadoras do meu conteúdo. Eu não posso fugir disso. Por quê? Porque ela vem com combo. Mas eu fazer um testemunhal da Claro, eu nunca faço. Só para falar assim, ó, hashtag Claro Lixo, né? Eu não sei quem é o presidente da Claro. Eu pretendo que, se eu fosse uma autoridade, né? Se eu fosse um político, principalmente deputado federal, eu colocava um projeto de lei e não ia ser aprovado mesmo, porque nós estamos num país da fantasia, né? Então, o projeto de lei para esses caras, quando houvesse esse tipo de ações que denigre a moral das pessoas, não é só o dinheiro, é a moral. Tem gente chorando, problemas psicológicos pela falta de caráter. Esses caras não têm caráter, né? O presidente da Enel, ele não tem caráter. Esse Max Xavier Lins, né? O presidente da Enel, estou falando para o senhor não tem caráter, o senhor é um mau cidadão, né? O senhor não é cidadão, o senhor é um mentiroso, entendeu? Então o senhor não está pouco preocupado com as pessoas e depois de uma semana vem pedir desculpas. Ué, acordou agora? O senhor é um sem vergonha, um salafraio. Eu estou falando do senhor presidente da Enel. Igual o presidente da Claro, que eu não sei o nome, senão eu falaria o nome aqui. Então teve reunião aqui em São Paulo, a portas fechadas anteontem. Por isso que eu falei que em São Paulo não tem prefeito, não tem governador. Eu não considero que esses caras foram eleitos pelo povo e portas fechadas. O que é que ocorreu ali naquelas portas fechadas? Além de água mineral importada. Essa água mineral aqui, água mineral, mas não é importada. Cafezinho
também importado, granulado, até o uísque, né, anteontem, sabe que não surgiu no Palácio dos Bandeirantes? E depois, tudo combinado, cheio de microfone aqui, né? Todas as emissoras de televisão, não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos pegar os fios e enterrar no chão. Isso quando eu nasci já era para ter sido feito. E aí inventaram uma taxa para que o povo pague. Não é, prefeito Ricardo Nunes? Depois o senhor falou que foi mal interpretado. Isso é próprio de mal político. Ele fala as asneiras, ele abre a boca, né? Ele mesmo abre a boca e depois ele diz que a imprensa errou. Nós somos errados. Ele fala as bobagens dele sem pensar. Aliás, vocês não têm planos nenhum. Vocês estão mostrando que vocês não têm projeto nenhum. Eu estou falando de todos vocês políticos, sem vergonha, salafraios, né? Ladrões, cambada de mentirosos. Todos vocês. Agora, para finalizar aqui, claro que isso aqui vai dando pano para manga. Eu quero me solidarizar, minha solidariedade aos professores aqui de São Paulo, né? Porque o prefeito de São Paulo, porque eu estou falando isso, é verdade. Eu não considero que existe o prefeito, é um boneco que tem lá na prefeitura. E tem um boneco também no estado, né? Tarcísio de Freitas é um boneco. Eles mostraram isso aí. E eles não têm autoridade nenhuma. Não tem autoridade nenhuma. Nem o prefeito do estado, é lamentável, mas não tem. Mas vamos lá, né? Oficialmente eles foram eleitos. O prefeito Ricardo Nunes, na verdade eu não sei o que esse cara quer. Bom, ele quer estar no poder, é claro. Mais uma vez, ele não gosta, eu acho que ele tem trauma com os professores. Ele não gosta de professor. Eu estou falando isso porque na minha família eu tenho 2 irmãs professoras. A mãe do meu filho é professora. Mas nossa senhora, eu conheço muita gente aí da educação. E tem aqui, eu vou ler aqui em resumo, mas provavelmente isso aqui vai sair na imprensa. Aliás, se for a imprensa verdadeira, sai. Se não for, né? Se não for, então vamos lá. Eu tenho aqui um recadinho para o prefeito, porque ele, de repente ele tá achando que não vai sair na imprensa. Sai aqui, ó, se você quiser. Olha, é sobre férias, o pessoal está reclamando aqui, ó. Por causa da lei 17.722 de dezembro de 2021, 2 anos atrás, parte dos servidores públicos municipais de São Paulo está tendo o seu direito de férias recusado. Mais especificamente, quem estava de licença médica no período que vai de 1 de janeiro de 2023 a 28 de fevereiro de 2023, deste ano. Ou seja, se o servidor não trabalhou ao menos um dia nesse período, ele terá automaticamente cassado o seu direito de férias para todo o ano de 2023. Isso é imoral e ilegal, pois fere o direito constitucional de férias. O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu a favor dos servidores, após uma ação de um vereador, aqui eu não vou citar o nome dele, né? E de um deputado estadual, e de uma deputada federal também. Tá aqui o nome deles, mas eu não vou fazer propaganda de político, para que essa decisão completamente injusta seja revogada. O vereador tal está pressionando a Secretaria Municipal de Gestão, encaminhando ofício e reunindo com a secretária. O vereador tal também criou um modelo de petição para que todos os servidores prejudicados possam reivindicar esse direito. Então aqui é uma associação de sindicatos, é oficial, né? E aqui, só um detalhe, porque a gente vai averiguar antes, né? Mas tem matéria sobre isso. Então as pessoas estão revoltadas porque estão sendo prejudicadas, principalmente nessa fase de que férias todo mundo tem direito, não é verdade? Então, não tem matéria ainda na imprensa séria. Eu pedi para que houvesse se alguém, inclusive, quiser falar com a gente ao vivo, vai saber se amanhã alguém não pode falar com a gente ao vivo aqui, através do TikTok mesmo, das plataformas, né? Ou no rádio, porque a gente está na rede. Mas eu estou agora, por exemplo, ao vivo, pelo TikTok, depois é distribuído esse nosso conteúdo. Então, aqui não tem tralalá, aqui não tem blá blá blá, aqui não tem partido político, aqui nós temos uma imprensa, pelo menos a gente tenta praticar uma imprensa livre, independente de verdade. Às vezes nós somos bloqueados, às vezes nós somos censurados, inclusive pelo TikTok. O TikTok ele só não foi processado ainda porque ele respeitou a nossa contestação. Várias oportunidades aqui no TikTok,
quase que eu processo o TikTok. Aqui não tem tempo ruim. Eu estou ao vivo na plataforma TikTok. Então, o TikTok, o TikTok e as outras, né? Eles têm um concorrente direto, eu estou em todas. Mas eu não admito censura. Eu sou um jornalista respeitado, né? Eu não sou famoso, não sou celebridade e não estou nem preocupado com o que vai acontecer com esses políticos. Eu quero que eles se danem. Quem trabalha em desacordo com o povo, eu quero que vocês se danem, entendeu? Eu quero que vocês percam a licença, o mandato, eu quero que vocês vão para a cadeia. Por exemplo, eu estou desejando que o presidente não vai, da Enel, se fosse um país sério, ele estaria preso. 72 horas, sem direito à fiança. O presidente de todas as companhias de energia, de todas as companhias de internet, para tomar vergonha na cara, porque eles não têm vergonha na cara. Aliás, eles estão dando gargalhada das pessoas. Você acha que eles estão preocupados porque faltou energia 3, 4 dias, se a sua geladeira, o que você conseguiu comprar, os seus produtos ficaram estragados? Eles estão um pouco se lixando. Por quê? Porque para eles não falta. E quem paga são vocês, né? A Enel, não sei o que estou falando, né? A própria G1, o Grupo Metrópolis, comentou ontem, hoje, nunca uma companhia de energia teve tanto lucro na casa dos bilhões de reais só em São Paulo. E está provando justamente que eles não investem um centavo nesses transformadores de 50 anos atrás, né? Podres, sujos, imundos. E todo mundo viu isso, todo mundo falou e fica por isso mesmo. Aí hoje vem o sujeito lá chamado Max Xavier Lins, presidente da Enel, pedindo desculpas. Não, o senhor não pediu desculpas, o senhor foi obrigado a pedir desculpas. E pensou uma semana para pedir desculpas. Quer dizer, sabe aquela desculpa esfarrapada? Sabe aquela desculpa que você é empurrado a você falar? Olha, desculpa aí, foi mal. Absurdo, absurdo. E aí, pessoal, vocês estão gostando aqui da gente no TikTok? A gente pretende, tem acontecido isso, a gente tem falado aqui, tem batido papo, muita gente está prestigiando a gente precisa de prestígio. Aqui nós somos independentes, pode ter certeza. Aqui não tem partido político, aqui não tem, tapinha nas costas não, viu? Aqui não tem isso, pode ter certeza. Quer mandar um recadinho pra gente? E-mail edsonxavier.imprensa@gmail.com. Edson com demudo, pelo amor de Deus. Xavier com X, pelo amor de Deus. edsonxavier.imprensa@gmail.com. Às vezes eu saio nas ruas e a gente vê a audiência. Quero mais uma vez agradecer, principalmente onde eu estou, no TikTok. Nós tivemos aí pico de audiência de mais de 4.000 ouvintes ontem. Eu falo ouvintes porque eu sou do rádio, mas você está me assistindo, mas está me ouvindo também. Então, desculpe, é o meu jeito de falar. 4.500, então 4.500 ouvintes online. E eu não sou famoso. Eu sou no máximo conhecido. Então, eu quero agradecer a vocês do TikTok. Nós tivemos a média aí, que eu não sei, eu estou passando de acordo com a produção mandou aqui. Uma média direto de 2.900, 3.200, 3.500 e certo pico a nossa live. Ela foi um pouquinho mais de 1 hora, mas a gente está falando justamente do quê? Não é o ligeirinho do rádio, né? Não é um personagem. Eu estava falando aqui exatamente quem nos proporcionou essa audiência. Eu tenho que dar gargalhada, mas eu entendo do lado seu, que você que está prestigiando o meu trabalho. Mas esse pico de audiência inédito, exclusivo, pela internet, um radialista, um caboclo, que fala a linguagem popular sem fazer média. Eu não penduro o pescoço, eu não penduro melancia no pescoço, eu não vivo pedindo favores para os outros, eu não planto notícia, né? Eu não faço dancinha, eu tento falar o português corretamente, eu erro, mas eu acerto, eu peço desculpas, eu tenho respeito às pessoas com deficiência, eu tenho respeito às crianças e aos idosos, eu tenho temor a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias pela vida, e eu estava falando exatamente sobre essa porcaria, esse lixo chamado Enel. E os picos de audiência, quando eu falava Enel, aumentaram. Por quê? Porque as pessoas estão revoltadas. E é claro que o hashtag Enel lixo, ele estava em todo, né? Estava no top ali.
E aí, é assim o Brasil, e faz parte. Mas pode ter certeza, enquanto a gente puder falar, nós vamos falar. Esse microfone aqui, ó, ele tem preço. Pagamos e o dono recebeu. Então, nós não devemos nada a ninguém. Nós devemos a Deus pela vida. E eu tenho gratidão a Deus e a você que me prestigia. Só isso. Quem patrocina, e claro que é um monstro aqui, quem patrocina, eu nem sei, são várias empresas, né? A gente sabe que a internet tem um lado bom, eu não preciso me preocupar mais com isso. Então tem várias empresas, grandes marcas, cada vez vindo mais, e isso é muito bom, que me prestigia aqui. Mas o mais que me prestigia são vocês, que eu não sei o nome, mas está passando aqui na tela. Eu não posso nem, eu me recuso. Eu vou mandar abraço para todo mundo, agradecer a todos vocês, homens, mulheres, jovens, crianças também, mas principalmente você que tem essa paciência de me ouvir. Muito obrigado de coração. Estou agradecendo a cada um de vocês neste momento, muita gente me assistindo e me ouvindo. Então eu quero que isso aqui seja um hábito do nosso encontro aqui. Eu não tenho horário para entrar no ar. Eu estou entrando agora, eu estou com cara de sono. Eu tenho uma cara feia, eu não faço maquiagem, mas eu dormi muito pouco hoje. Mas estou feliz porque eu fiz a fisioterapia, falei com as pessoas na UBS, conversei com médicos, tirei minhas dúvidas, se eu poderia continuar andando 70 minutos por dia, posso, né? Estou feliz porque as dores diminuíram bastante, graças a Deus, né? Então é isso, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês, a gente volta, tá bom? Para você me achar, eu estou em todas, é que eu não posso, claro, não posso ficar fazendo, eu estou no TikTok, eu vou fazer propaganda de outro local onde eu estou, não. Mas se você colocar aí, acho que nem precisa hashtag, né? Coloca Ligeirinho do Rádio, sou eu. Você vai me achar em algum lugar. Pode colocar no Google aí, Google pode falar, não pode? Você colocar no Google aí, não precisa nem colocar hashtag, coloca lá, Ligeirinho do Rádio, você vai nos achar. E será um prazer enorme, de repente receber um recado, você falou, pô, Ligeirinho, eu estou te ouvindo lá, eu estou te assistindo lá, isso é bom, né? Porque eu preciso comer arroz e feijão, aquele zoiudinho, aquele arroz, feijão, tomatinho, alface e um ovo frito, hein? Fala a verdade. Um cuscuz de manhã com aquele leitinho, aquele café preto, fala a verdade. Eu sou isso, filho de caboclo, com o maior prazer, filho da dona Raimunda que está no céu, filho do seu Luiz que está no céu, pernambucano de Agema, de Santa Cruz do Capibari, de Caruaru, e minha infância em Sorocaba, em Jacareí, em várias cidades do interior, eu tive que mostrar meu trabalho. Eu nasci em São Paulo, eu sou paulistano. Quem nasce no município de São Paulo é paulistano, quem nasce no interior é paulista. Aqui também é cultura, viu? Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração. Que você tenha uma noite maravilhosa. Mandar um beijo no coração do meu irmão Hélio Xavier, que hoje completa mais um ano de vida. E ele também tem história comigo no rádio. Um grande abraço pessoal lá do Hélio Café, no Mercadão Municipal de São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 567. Você que está em São Miguel Paulista, Mercadão São Miguel, olha, o melhor café. Não é porque é do meu irmão, mas é também porque é melhor, porque ele sempre fez o melhor. Ele começou comigo no rádio, se não fosse ele, talvez eu não teria essa carreira no rádio. Né? Ele que andou comigo, andando com aquela sacola, sabe aquela sacola verde que você vai fazer compra na feira? Estou falando dos anos 90, 80 para 90, carregando vinil, disco vinil. Os jovens hoje encontram como novidade, mas o disco vinil não existia. Era fita cassete, disco vinil e o compacto duplo, que é o disco, que hoje você encontra, tá voltando, né? E viajando de trem e tal para ir para as rádios. Então meu irmão Hélio Café hoje é um grande empresário, dono do Hélio Café, o melhor café de São Miguel Paulista, no Mercadão Municipal de São Miguel. Agora tem Garapa, tem o melhor caldo de cana de São Miguel Paulista, o melhor caldo de cana, higiene total, viu? Você encontra o Flávio lá, o Flávio é meu fã. O Flávio, eu conheci ele falou que já me ouve no rádio há muito tempo, está me ouvindo nas redes sociais. O Flávio é um dos atendentes. Hélio Café, faço questão de falar, não é comercial. Eu faço questão porque é do meu irmão. É do meu irmão, Hélio Xavier. E hoje ele está completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe. Eu desejo para você o melhor presente para as pessoas que a gente ama é presentear com desejos, que o seu maior presente, e se você está fazendo aniversário hoje, se sinta abraçado e cumprimentado por mim. Então, eu estou cumprimentando meu irmão, Hélio Xavier,
desejando que o presente seja a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é o melhor presente que você pode ter certeza, principal, no dia a dia, mas principalmente quando você está fazendo aniversário. Então, meu mano, Hélio Xavier, eu encerro essa live, que você seja essa pessoa de caráter, de honestidade, bom pai, bom marido, né? Bom filho. E meu irmão, eu tenho muitos irmãos, 7 irmãos, né? 2 mulheres, 6, quer dizer, comigo 6, 5 irmãos e 2 mulheres, são 7, 8 comigo. O meu mano, acima de mim, a gente tem história, né? A gente conhecemos a Maria Chiquinha com o Sandy Júnior, conhecemos a Sandra Sá, hoje é Sandra de Sá, conhecemos Jair Rodrigues, conhecemos tanta gente que já se foi e que estão aqui também, Aguinaldo Timóteo, Ângela Maria, conhecemos José de Camargo e Luciano quando estava começando, né? Conhecemos tanta gente do meio artístico, e o meu mano sempre torcendo por mim, e eu torcendo por ele. Hoje é um grande empresário, né? Mas começou lá embaixo, engenheiro de telecomunicações, trabalhou muito com o governo federal, mas sobretudo um funcionário público que estudou muito para ter o seu ganha-pão, e hoje aposentado se firmou no comércio, que a família também é do comércio, né? O único caboclo que continua aí falador sou eu, o resto o resto trabalha, tá bom? Um grande abraço, gente, fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, audiência espetacular.